vamos. O número 5. 5, né? 5. Um dado é viciado de modo que cada número par tem 2 vezes mais chances de aparecer no lançamento que qualquer número ímpar. Determine a probabilidade de, num lançamento, aparecer um número primo. Então vamos lá. O dadinho, conforme você sabe, aquele brinquedinho de 6 faces, né? Numerados, etc., lá em suas faces. Ele tem o 1, o 2, o 3, a face 4, a face 5, a face 6. Ele fala que a probabilidade de aparecer um par, é isso? É 2 vezes a probabilidade de aparecer um ímpar. Então, eu vou dizer que a probabilidade de aparecer o ímpar é x. Então aqui a chance de aparecer o 1 é x, a chance de aparecer o 3 é x e de aparecer o 5 é x. A chance de aparecer um par é o duplo. Então 2x, 2x e 2x. Quando você arremessa um dado, ou dá 1, ou dá 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então, somando-se todas as probabilidades, tem que dar quanto? 100%. Certo? Que é a mesma coisa que 1. É isso aí. É assim que você vai achar o x. Né? Então, somando todas as probabilidades, já vou somar aqui, ó. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos que 9x é igual a 100%, ou 9x é igual a 1. As alternativas são fracionárias. Então, 9x igual a 1. Daí, x é igual a 1 nono. Então, tá bom? A chance de aparecer esse aqui é 1 nono. A chance de aparecer esse aqui é 2 nonos. Esse aqui é 1 nono. Esse aqui é 2 nonos. Esse aqui é 1 nono. Esse aqui 2 nonos. Veja que somando tudo dá 9 nonos, que é igual a 1, que é igual a 100%. Mas a pergunta dele é a probabilidade de aparecer um número primo. Comece a prestar atenção quando é que, apesar de não vir escrito, na hora que você interpreta o problema, ele aparece aquela palavrinha ou. Tá? O ou e o e tem enorme importância nas probabilidades. É a parte onde as pessoas confundem mais. Então pergunte-se, quando é que ocorre um número primo? Fala para mim. Ocorrerá um número primo quando ocorrer quem? O 2. Ou quem mais? O 3. Ou quem mais? O 5. Certo? Então essa são os casos onde vem primo. Observe que o ou não é falado, não é escrito no texto. Mas quando você interpreta a resposta, ele aparece. É aí que começa uma nova fase de problemas. A interpretação da pergunta pode trazer dentro dela o ou o e. Aí vai indicar o caminho de resolução. Então olhe lá do lado e diga, qual é a probabilidade de aparecer o 2? 2 nonos. Qual a probabilidade? E aqui é mais, não é? Isso, porque é ou, já falamos a respeito, então é mais. Qual a probabilidade de aparecer o 3? 1 nono. Mais, qual a probabilidade de aparecer o 5? 1 nono. Então pronto, por que eu somei? Porque é 1, certo? Somando todas as probabilidades vai dar 2, 3, 4 nonos. Essa é a resposta, a alternativa E. Professor, uma pergunta, por que o 1 a gente não pode considerar como número primo? Porque não é primo. Mas ele é primo por? Boa pergunta. Essa foi a pergunta.
Vou te mostrar. Números primos. Definição de números primos. Para um número ser primo, ele tem que ser um número natural. Tá? Natural. Número natural que possui, vem da definição rígida, tá? Que possui, que eu falo da formalidade, dois divisores e somente dois divisores. Agora eu entendi. Já entendeu, né? Dois divisores. A saber, ele mesmo e a unidade. O 1 não é primo porque ele não atende a essa parte. Possui dois divisores. Ele só tem um, porque ele já é a unidade. Ele não é primo por falta de divisores. Já o 4, por exemplo, não é primo por excesso de divisores. O 4 tem o 4, o 1 e o 2. E o 1 por falta de divisores. Muita gente confunde. Na matemática, contrapõe-se a ideia de primo o número, fugiu a palavra agora. Esqueci a palavra, já não lembro completo aqui. Que são aqueles números que têm mais de dois divisores. Por exemplo, o 4, o 6, o 9, o 12, o 15, tá? Esses números se contrapõem ao primo, mas o 1 não é aquele nem esse. Seja lá qual for o nome aí, a hora que eu lembrar, eu escrevo aí que é o nome que nem aparece. Mas o 1 não é nenhum nem outro, porque ele não é primo porque não tem dois, e não é o outro porque não tem mais de dois, muito menos, né? Um é um númerozinho interessante. Muita gente diz que um é primo, mas está errado, tá? E não esqueça que o 2 é o único par primo. É isso. Ah, sim, lembrei a palavra. Composto. Composto. Número composto é aquele que tem mais de dois divisores, certo? Mais de dois divisores. Essas são as definições. Considerando isso, o número 1 não é primo, não é composto. Tirando o número 1, tá? Todos os outros ou são primos ou são compostos. Quem não é primo é composto, quem não é composto é primo. Mas o 1 não é nenhum dos dois. Então vamos, questão número 6. Aqui volto a insistir, já veja a importância da interpretação. É muito comum nas probabilidades que a sua interpretação da pergunta seja bem feita, imprescindível, porque é aí que você vai perceber que aparece o conectivo ou, e é por isso que você soma os resultados. Entendeu? Tudo bem? É uma pena que nós não tenhamos análise combinatória, não tem no edital, né? Sabe? Arranjos, combinações, permutações. Porque na análise combinatória ocorre o mesmo detalhe, normalmente é estudado antes de probabilidade, por isso. Mas como só tem probabilidades, então essa ideia do e e do ou você ainda não tem, né? Então vá adquirindo, tá? E interprete a pergunta, perguntando para você mesmo, o que tem que acontecer para ocorrer o que ele quer. É muito importante que você pense assim, viu? Senão você vai ter problemas na interpretação. Ele quer primo, então pergunte-se, quando é primo? Quando terei um número primo? É assim que funciona a interpretação da probabilidade. Quando terei um primo? Fala para você perceber. Responda essa pergunta. Quando é que você joga um dado e sai um primo? Fala. Tem que falar. Quando sair quem? Aí você percebe que o ou aparece naturalmente. É isso. É aí, nesse momento em que você responde sua própria pergunta, é que você vai perceber que é o ou que separa os casos. Porque se for o e, aí não é mais adição, será multiplicação. Certo? Então tem casos que nós vamos multiplicar. Quer ver? Ó? Que interessante, vai até aparecer aí na frente, vou antecipar para você.
Eu vou sortear 2 nomes aqui na sala. Põe o nome de todo mundo numa caixinha, sorteio o primeiro, sorteio o segundo. Qual é a probabilidade de ocorrerem 2 nomes de mulher? Então, olha a minha pergunta, a pergunta do problema. Probabilidade de serem 2 mulheres. Assim como aqui foi, probabilidade de ser primo. Então você se perguntou, quando é primo? Quando for 2, ou 3, ou 5. Agora responda, quando é que sai 2 nomes de mulheres nos 2 sorteios aqui? Responda para você mesmo. É isso que você tem que pegar do jeito, senão você não vai se enroscar na probabilidade. Quando é que os 2 nomes dos 2 sorteios são de mulheres? Quando o primeiro nome for de... Continue. Não é o, é E. Percebe? Para que os 2 nomes sejam de mulheres, o primeiro nome tem que ser de mulher e o segundo tem que ser mulher. Não serve o, porque o O transmite a alternativa. Só o primeiro estaria atendendo ao que ele quer? Não. Tem que ser o primeiro e o segundo. Então aí vai ser E e não vai ser U. Percebe a importância da interpretação, a conexão com a linguagem natural, né? Pois é, isso que nós vamos chegando aí devagar. 6. Um cartão é retirado aleatoriamente, ao acaso, de um conjunto de 50 cartões numerados de 1 a 50. Determine a probabilidade do cartão retirado ser de um número primo. Bom, quem são os números que aparecem nos cartões no total? De 1 a... Tá, então esse é o universo, tá? Chama-se universo. Universo são os cartões marcados de 1 a 50, certo? Daí nós temos que o número total de possibilidades, o número de elementos do universo é 50. Quando você tem 50 cartões, qualquer um pode sair a princípio. Aí ele pede a probabilidade de ocorrer um primo. Veja, o evento é sempre um subconjunto do universo. Quando é que seria primo? Quando fosse 2, 5, eu vou ter que escrever, ó, para saber quantas são as possibilidades dentro daquele universo. Certo? Quem são os primos lá dentro? 2, 5, 7, o que mais? 5, desculpa. 3, 5, 7, 11, o que mais? 13, 17, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39 não. Eu pus 39 naquela lista? 41, o 39 é divisível por 3, então não é primo. 43, 47, não, 47. O 49 é múltiplo de 7, né? 7 vezes 7, 49. Então, quantas possibilidades? Esse seria o número de elementos do evento, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então há 15 possibilidades no universo de 50 de sair um número primo. Então a probabilidade de ser primo, olha, vou te perguntar, para que você se acostume com o procedimento. Ele está fazendo a mesma pergunta que lá. Quando é que o número é primo? O número é primo de 1 a 50 quando for, olha que interessante, responda, quando for o ou 3, ou 5, ou 7, ou 11, ou. Na realidade é tudo ou separando. Então, na verdade, eu teria que calcular a probabilidade de cada um e somar todas, rigorosamente seria assim. Mas todos eles têm a mesma probabilidade de aparecer. A probabilidade de um deles a aparecer é de 1 para 50. E como nós temos 15 números primos, então será de 15 para 50. Na verdade, damos um pulo.
Mas rigorosamente seria 15 vezes a probabilidade de 1 para 50. Essa seria a resposta, mas vamos direto. De 15 para 50. Dá para simplificar? Dá. Por 5. Dá 3 e por 5? 10. A resposta aí é fracionária? É. Então pronto. Se não estivesse na forma de fração, poderia estar na forma decimal. 3 por 10 é 0,3. Ou na forma percentual, 30%. Não custa lembrar. Então vamos a mais um grau de complicação. Mas é isso aí, não passa muito disso. Nas probabilidades existe a chamada regra do ou, que eu já esbocei para você, e a regra do e, tá? Regra do ou, deixa um espacinho aí, e a chamada regra do e. Essas são as conexões que a linguagem tem com a matemática. Que você fala tem uma interpretação matemática, tá? Regra do ou, regra do e. Tá bom? Vamos lá. Olha, o ou, ele transmite a ideia de união, conforme eu mostrei para você. Então, na matemática, ele se relaciona à adição. O e transmite ideia de simultaneidade. Então, devagar, vou lhe mostrando que, na verdade, o e, mas anote isso, saiba disso já, transmite a ideia de multiplicação. Tá? O ideal de mostrar porque o e se relaciona à multiplicação vem da análise combinatória. Vou te dar uma ideia. Não é nosso assunto, tá? Mas vou te dar uma ideia. Olha que interessante. Você tem a palavra pai. A palavra pai. Eu pergunto para você, quantas palavras diferentes de 3 letras, isso é análise combinatória, eu posso escrever usando as letras da palavra pai? Sem tirar nem pôr nada, só trocando de lugar. Claro que você pode escrever as palavras. Pai, pode escrever pia, pode escrever aipi, pode escrever api, pode escrever e contar, né? É o princípio rural. Pode escrever ipa. Eu falo isso, mas nunca despreze esse método, porque sempre é, no fundo, o grande método. Escrever e contar, uma possibilidade. Quantas palavras dá para escrever? 6. A própria palavra pai já é uma palavra. Então, 6. Agora veja a interpretação matemática. Quando você vai escrever a palavra pai, você vai escrever uma palavra de quantas letras? 3 letras, tá? Então, você vai começar com qualquer uma delas. Então, não vou pôr nada aqui por enquanto. Você vai começar com qualquer uma delas. Então, posso começar com P? Com A? Com I? Sim, pode começar com B, pode começar com A, pode começar com I. Tá, então quantas opções de escolha você tem para começar? 3, tá. Se você começar com P, posso ligar o P com o P de novo? Não. Se você começar com P, você tem 2 opções, ou liga com A ou com I. E se começar com A, ou com P ou com I. E se começar com I, ou com P ou com A. Então, para cada uma das 3 opções iniciais, você tem 2 opções para pôr aqui. Certo? Aí você já usou uma letra ali e usou uma letra ali. Então, você tem que pôr uma aqui, atenção, uma letra aqui, e uma letra aqui, e uma letra aqui. Veja que não é U, é I. Transmite a ideia de simultaneidade. Aqui você tem só a opção que sobrou. Tá, mas você já escreveu os casos e contou, tem que dar quanto? 3. Então me diga, para que esses números
operados entre si, tem 6. Que operação tem que ser ali? Multiplicação. Por isso que é multiplicação. É o princípio multiplicativo. Se você tem 3 opções aqui, 2 aqui, então você tem 3 vezes 2, 6 casos. De fato, seria P com A uma, P com I outra, A com P outra, A com I outra, I com P outra, I com A outra. 3 vezes 2 dá 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, basta colocar o número de opções ali, o número de opções ali e multiplicar. Certo? Vai dar 6 casos. Então, eu tenho que multiplicar para dar o resultado certo. Por isso que eu sei que o E na matemática significa multiplicação. Certo? Então, quando você pronuncia o E na interpretação de uma pergunta, você estará relacionando o problema à multiplicação. E se pronunciar o OU, estará relacionando, como vimos, a adição. Estará relacionando, tá? Agora tem um pequeno detalhe. E para entender esse detalhe, eu vou te mostrar. Já, tá? Mas então lembre-se, apareceu OU, adição, apareceu E, multiplicação. Certo? Então tá bom. Daqui para frente, todas as questões que nós fizermos aí, essas que faltam aí, você vai procurar pelo E, vai procurar pelo U, certo? Tá bom, então vamos. Não que nesse seu exemplo, se não somasse, não tivesse dado 6, né? Não teria dado. Tá? 3 mais 2 mais 1 também daria 6. Mas foi uma casualidade. Tá? Se tivesse 4, por exemplo, nem percebi. Se tiver, que ele comentou, se eu tivesse somado 3 mais 2 mais 1, também teria dado 6. Como é que eu sei então que não era soma? Tá bom, boa observação. Então pega uma palavra de 4 casas, por exemplo, pare. Então aqui eu teria 4 possibilidades, aqui eu teria 3, aqui eu teria 2, 1. Se você for escrever todas as palavras com as 4 letras, P-A, E-R, etc, você vai encontrar 24, tá? Dá 24. E aí percebe então mais claramente que é só multiplicando mesmo que vai dar 24, certo? Se você somar agora não dá. Lá dava realmente, verdade. Então, a rigor, né, nem serviria de base, mas tudo bem. Então tá, vamos lá. Eu vou te mostrar um exemplo. Olha aqui, ó. Vamos dizer o famoso caso, né? Vamos dizer que você arremesse um dado, arremessando, estávamos falando aí de dados, né? Arremessando um dado 2 vezes consecutivas, uma depois da outra, consecutivas. Tá, ponto. Qual a probabilidade de sair, viu, em cada arremesso, um número ímpar? Então ele joga um dado e joga um dado de novo. Quer que saia um número ímpar em cada um dos arremessos, ou seja, nos 2 arremessos. Então agora interprete a pergunta. Pergunte para si mesmo: quando é que sai um número ímpar em cada arremesso? Fala. Quando? Você fez 2 arremessos. Para atender o que ele quer, o que tem que acontecer? Tem que sair ímpar no primeiro, concorda? E ímpar no segundo, justamente. Tem que sair ímpar no primeiro e ímpar no segundo. Pronto, é assim que você vai interpretar. Primeiro monte o esqueleto da resolução, onde tem E, onde tem OU, e agora passe para a matemática. Tá bom?
Qual é a probabilidade de sair um número ímpar quando você joga um dado? O que já foi um problema, agora é só parte do problema. Quantos ímpares tem um dado? 3, num total de... Agora vamos direto. E o E significa o quê? Vezes. E qual a chance de ser ímpar de novo? Atenção, nesse momento. Aí entram os aspectos da probabilidade que tanto trabalho davam lá na escolinha. Fórmulas, probabilidade condicional, distribuição das probabilidades, etc. Mas se você interpretar como estou lhe sugerindo, não tem que se ligar a fórmulas, tem fórmulas desses tamanhos, com números binomiais, binômio de Newton, não precisa. Para que nesse momento, lembre-se que o E separa os problemas, é multiplicação, e agora pergunte-se. Aqui, ele quer ímpar e ímpar. Então tem que ser 2 ímpares. Então, para que ocorra o que ele quer, o primeiro tem que ter sido ímpar. Agora o segundo tem que ser ímpar também. Então o primeiro foi ímpar. O fato do primeiro número ter sido ímpar altera a probabilidade do segundo ser ímpar? Não. Num dado não. Certo? Então tá. Então continua sendo quanto? Então 3/6 de novo. Pronto. Simplificando por 3, por 3, por 3, por 3, temos meio vezes meio, que vai dar 1/4. Essa é a probabilidade de saírem 2 ímpares em 2 arremessos de um dado. 1/4 é 0,25, que é igual a 25%. Essa é a chance. Agora veja a diferença para esse caso. É só ler com atenção, ter esse instrumental na mente. Veja aqui, ó. Escolhendo 2 pessoas. 2 pessoas vamos pegar em 20. Em 20, qual a probabilidade? Qual a probabilidade de serem 2 mulheres? Serem 2 mulheres, viu? Sabendo que 12 delas, das pessoas, tá? Em 20 pessoas, 12 delas são homens. Vai lá, dê uma pensadinha. Você tem 20 pessoas, 12 delas são homens, sorteio 2, se escolhendo, escolhendo aleatoriamente, bem entendido. Qual a chance dos 2 sorteados serem mulheres? Pronto? Olha que curioso agora. Vou te mostrar que é igualzinho, só que muda um detalhe. Você quer que as 2 pessoas escolhidas sejam mulheres. São 20 pessoas no grupo, divididos assim. 12 delas são homens, consequentemente 8 são mulheres. Tá. Probabilidade das 2 serem mulheres, das 2 sorteadas. Para que sejam 2 mulheres, a primeira tem que ser o quê? Mulher. E a segunda? Mulher também. Então tem que ser mulher e mulher nos 2 sorteios. Então vamos ao primeiro sorteio. Qual a probabilidade de ser mulher? Quantas mulheres tem? Num total de 20. Tá, agora vezes, porque agora a chance do segundo sorteado ser mulher. Mas não esqueça que para serem 2 mulheres, quando eu vou sortear a segunda, a primeira tem que ter sido mulher. Então já saiu uma mulher, assim como aqui já tinha saído um ímpar. Como saiu já um ímpar no dado, na hora de jogar o dado e obter outro ímpar, muda a probabilidade? Não. Mas quando você tira uma mulher de um grupo de 20, porque já saiu uma mulher, tá bom? Então qual a probabilidade de sair outra vez um nome de mulher?
Isso, diminuiu uma mulher. Ficaram quantas? 7. Quantas pessoas no grupo? 19, não 20. Mulher também é gente. Esqueceu disso, né? Por aí. Então, cuidado, se diminui uma mulher, diminui uma pessoa. Fica 7 e 19. É isso. Então aí entram vários assuntos da probabilidade, mas se você tem essa interpretação, é isso que tem que ter para as provas de concurso, essa agilidade, sem fórmula, né? Esse raciocínio. Aqui dá para simplificar, olha, por 4 dá 2, por 4 dá 5. Mas não dá o 2 com 19, nem o 7 com 5, e nem 7 com 19. Então multiplica. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 19, 50, 45, 95. Essa seria a resposta fracionária. Se por acaso vier na forma decimal, é 14 dividido por 95. Vou fazer a continha. Aumentam 0, 0, vírgula, dá 1. 1 vezes 5, 5 para 10, 5. 1 vezes 9, 9, 1, 10, sobra 45. Aumentam 0, vai dar 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada, 36, 38, sobra 7. Aumentam 0, vai dar 7. Tá bom, então é aproximadamente, é muito comum aproximações, porque envolve decimais, 0,147. Ou seja, aproximadamente 14,7%, forma decimal, forma percentual, forma fracionária. Essa é a chance que existe em sortear 2 nomes de mulheres em um grupo que tenha 20 mulheres. Agora, se o texto fosse específico e dissesse que eu vou dar um presente para 2 pessoas na sala, qual seria a probabilidade de que 2 mulheres ganhassem o presente? Mesma coisa, certo? Mas se ele dissesse, sabendo que a mesma mulher pode ganhar os 2 presentes, se a mesma mulher pudesse ganhar os 2 presentes, então a primeira não seria retirada daqui, continuaria sendo 8 sobre 20, daria 64, 400, mudaria radicalmente. É o que se chama de com-reposição. Quando há reposição do primeiro sorteado no grupo, ele não fica excluído. Então preste atenção se a pessoa sorteada é excluída ou não. Alguns casos não precisa dizer, porque é um universo infinito. Quando você sorteia um número ímpar, isso não quer dizer nada. O ímpar não foi retirado do dado pelo fato de ele ter saído, então naturalmente é com reposição. O caso mais clássico que é com reposição, quando você quer saber a chance de ter tantos filhos homens, filhos mulheres. Qual é a probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino? Meio, 1 para 2, só tem 2 sexos, então é de 1 para 2, 50%. E qual a chance de ser do sexo feminino? Mesma coisa, certo? 50%. Tá, então um casal vai ter 2 filhos. Qual a probabilidade de serem os 2 meninos? Então vamos ver, qual a chance do primeiro ser menino? Para serem 2 meninos tem que ser um menino e um menino. A chance do primeiro ser menino é meio. E a chance do segundo ser menino? Lembre-se que o primeiro já foi menino. Meio também. Então, apesar de já ter saído o menino, não reduz a probabilidade do segundo. Percebeu? É uma questão da natureza do evento. Agora aqui saiu o nome de mulher, tem uma mulher a menos. Certo? Isso. Ô, professor, e se fosse uma mulher e um homem? Aí... Meio vezes meio também. Daria 25%. E a chance de ser mulher é meio, de ser homem é meio também. Não, eu digo nessa questão ali, tendo 20 homens e... de 20 pessoas, 8 homens e 12 homens e 8 mulheres.
eu Então ficaria pergunta de novo, você está falando aqui? fosse uma mulher e um homem. Ah, tá. Então vamos lá. Qual a probabilidade de sair? Vamos mudar aqui, ó. Uma mulher e uma. Duas mulheres, né? Tá. Então vamos lá. Mesmo problema anterior, continuando. Qual seria agora a probabilidade de ser um homem? É isso? Isso. Um homem e uma mulher. Agora você precisa deixar claro na sua pergunta. Eu quero que saia um homem e uma mulher nessa ordem, ou serve um casal? Homem e mulher, podendo ser homem e mulher, ou também pode ser mulher e homem. Entende a minha dúvida na sua pergunta? O problema tem que deixar claro. Se você fala homem e mulher nessa ordem, então é só desse jeito. Agora, se você me disser qual a probabilidade de sortear duas pessoas e serem um casal, casal no sentido de um do sexo masculino e um feminino. Porque se for um casal, responda para mim, quando é que eu sorteio uma pessoa e as pessoas sorteadas formam um casal? Quando? Fala. Homem ou Quando mulher. for um homem e uma mulher. Isso, exatamente. Olha como as coisas vão ocorrendo. Ou quando for uma mulher e... Isso é igual, você tem que pensar no mundo prático mesmo. Eu vou sortear dois aqui. Quero que saia homem e mulher, mas não precisa ser necessariamente nessa ordem. Quero um casal. Ah, então pode ser assim ou assim, certo? Então resolva esse. Qual a chance de ser homem? Olha lá. Quantos homens tem? 12. Num total de 20. Tá. Ah, você mesmo. O que é o E? Vezes. Você já tem um instrumento, tá? Agora, a chance de ser uma mulher. 8. O fato de ter saído homem aqui altera o número de mulheres? Não. Não, então continua 8 sobre 19. Exato. Porque uma pessoa já saiu. Que era essa aqui. Esse aqui. Ou então, de novo. Tá, agora pense separado desse, tá? Porque tem essa maneira ou aquela maneira de ocorrer. Qual a chance de ser mulher? No primeiro sorteio? 8 para 20. Vezes, qual a chance de ser homem agora? 12 para 19. Pronto, essa é a conta que responderia aquela pergunta. Se por acaso ele tivesse dito qual a chance de sortear um homem e uma mulher nessa ordem, o primeiro tem que ser homem e o segundo mulher, seria só essa parte. Mas qualquer ordem, os dois. Isso aí, tá pegando o jeito. Tudo bem. É isso aí, com isso você resolve qualquer problema de probabilidade, tá? Com mais uns cuidados que eu vou te mostrar já já. Inclusive provas da ESAF. A ESAF vai fundo nisso. É isso que resolve os probleminhas. Pensa nisso, ó. Um casal pretende ter 3 filhos. 3 filhos. Pronto, esse é o planejamento do casal. Casaram-se e sua ideia é ter ao longo da vida 3 filhos. Só que eles têm um desejo. Eles querem ter 2 meninas e 1 menino. Qual a probabilidade de que isso ocorra? Qual a probabilidade de serem os filhos, vírgula, exatamente, o que eu citei mesmo? 2 meninas? 2 meninas? Tá, consequentemente, então basta esse aqui, ó. Qual a probabilidade de serem exatamente, dentre os 3 filhos, 2 meninas? Consequentemente, o outro vai ter que ser menino. Dá uma pensadinha. Lembre-se da linguagem do rei e do ovo.